Como? Desculpa. Eu vejo o sistema nervoso. Estão vendo? Eu Tá. consigo ver também. Ok. Então, para explicar para vocês, tá? Eu vou passar os slides do sistema nervoso primeiro, tá? E depois a gente vai para o sistema endócrino, que é mais curtinho, mais fácil, e aí eu vou acompanhar no livro, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vocês vão lá para unidade 3, tópico 2. Deixa eu ver a página para vocês se situarem. Depois, no final da aula, a gente vai voltar para o tópico 1, que é o sistema endócrino, tá? Então, vocês podem ir para a página 181, tá? A partir dali, a gente vai trabalhar agora e vai ver o tópico 2 da unidade 3. Ok? Então, vamos lá. Bora. Sistema nervoso, tá? Vamos começar aqui. Ok. Capacita o organismo a perceber as variações do meio, interno e externo. Então, é tudo que a gente... todo o sistema de informação do nosso corpo. E aqui nesse desenho, a gente consegue enxergar as inervações, tá? Se vocês observarem, aqui tem a nossa coluna, né? E aí o que a gente estudou há 2 semanas atrás, que começa lá na torácica, na cervical, desculpa, e vai até o sacro, né? Abaixo da lombar, ok? A partir daqui, vocês podem ver risquinhos que são as inervações. Depois vocês vão ver que cada vértebra do nosso corpo inerva uma parte, tá? Então, vocês podem notar, as que estão mais acima aqui, ó, cervicais, elas vão diretamente para os braços. As torácicas, elas são do peitoral, do centro do corpo. Lombares e sacras, elas são dos membros inferiores, tá? E aí a gente começa a entender por quê que quando tem aquele probleminha lá, né, chamado ciático, olha aqui, ó, ele tá aqui, nervo ciático grande, e aí, dói atrás da perna, o problema tá aqui, né, na L, agora eu não me recordo certo qual L que é, L3, L4, na L, alguma coisa aqui que vai inervar para baixo, né, vai inervar nos membros inferiores. Então, a gente começa a entender como funciona todo o nosso sistema nervoso. Nervoso já diz os nervos, ok? Então, aqui, a executar as respostas adequadas para que seja mantido o equilíbrio interno do corpo. Essa palavra vocês vão ouvir muito, tá? E tem que entender o que significa. Eu vou falar várias vezes na aula de hoje. Homeostase. Basicamente, ela significa equilíbrio, tá? Se vocês quiserem anotar. Homeostase para todos os sistemas do corpo. Homeostase significa equilíbrio. Seja do que for, ela significa equilíbrio, ok? E é envolvido na coordenação e regulação das funções corporais. Então, seguindo, tá? O sistema nervoso possui 2 linhagens celulares, neurônios e as células da glia. Esses nomezinhos estranhos aqui que a gente já vai saber o que são. Oligodendrócitos, astrócitos e micróglia, ok? Aqui, vocês podem ver uma estrutura, isso a gente vai ver bastante, estrutura de um neurônio. E a gente vai entender que um neurôniozinho do nosso corpo é assim, sendo que a gente tem milhões de neurônios, né, que estão se movimentando no nosso corpo. E cada um deles é assim, claro, uns com uma estrutura desse jeito, outros de outro, tá? Mas aqui, a base de um neurônio motor, certo? Vamos entender, né, que esse ovo frito aqui em cima, tá, é o corpo celular, tá? A parte celular, então, principal é o núcleo, né, da célula. E aí a gente aprendeu lá na escola sobre os núcleos das células, né, toda aquela história lá de ensino médio, de 7º, hoje em dia 8º ano, né, antigamente 7ª série, que a gente aprendia a estrutura de uma célula, tá? Então, essa é a estrutura de uma célula nervosa que a gente precisa conhecer.
E aqui, das coisas principais que a gente precisa saber, estão o corpo celular, o núcleo, o axônio, vocês estão vendo esse nomezinho aqui, ó, axônio, que é essa cauda, tá? Então, essa cauda que começa aqui assim, no final do corpo celular, e ela vai indo até o rabinho lá embaixo, tudo isso é axônio, tá? Então, é como se fosse a nossa... O neurônio é uma coisa e nós somos outra, nós como corpo. O axônio é a coluna vertebral, é tudo que passa ali. É o fio de luz, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma extensão ligada na tomada. Tudo que é fio é o axônio, tudo que passa no meio. Ele não é início, ele não é fim, ele é meio de tudo, tá? Que é importante a gente conhecer. Nódulo de Ranvier é um materialzinho aqui já do final, tá? Não tem, a gente não precisa entender tanto, mas é bom a gente saber a localização. E a bainha de mielina, tá? Que ela protege, então, os axônios aqui e ela faz passar também a informação nesse neurônio, ok? Aqui tem as estruturas dos 3 nomezinhos aqui, que são as células da glia, que a gente vai entender logo para que funciona. Mas o foco é na estrutura aqui do nosso neurônio motor, ok? Então, vamos lá. Tipos de neurônio. Tá? Os neurônios podem ser classificados de acordo com suas funções na condução dos impulsos. E aí aqui é muito bom a gente entender como eles funcionam. Tá? Neurônios receptores ou sensitivos, aferentes. Vem aqui, ó. É esse da ponta direita. É o neurônio que recebe a informação. Tá? Ele recebe o estímulo sensorial e conduz o impulso nervoso ao sistema nervoso central. Então, por exemplo, tá? Vocês devem ter visto passando aqui, eu tenho o meu gato aqui, a minha gata, né? Se chama Nick. Ela passa por aqui e ela morde a minha mão, tá? O que eu vou fazer? Eu vou me defender, né? É minha gata, eu sei que ela não vai me atacar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a mão, certo? Primeira coisa que vai estimular é o neurônio aferente, o receptor. Então, quando ela morder aqui, a minha ação vai ser de tirar. Então, quando ela mordeu, o meu neurônio aferente, ele jogou essa informação para o sistema nervoso central. E tudo isso, em muito menos de 1 segundo, ela morde e eu tiro, né? Então, o neurônio aferente recebeu aqui, olha, é sensitivo, ele recebeu a mordida e foi lá para o meu cérebro, certo? E aí o meu cérebro, no momento, mandou de volta a informação, tira essa mão daí, ok? E aí é um neurônio eferente, esse aqui, que é bem parecidinho, né, com a estrutura anterior que a gente viu, ok? E a gente pode ver ele de uma forma diferente, ó, os dendritos, corpo celular, aqui não aparece o núcleo, mas é esse pontinho do meio, axônio, né, todo esse negocinho que vem, ok? Que mostra a mielina, que é a estrutura igual dos dois. Só para fazer um parênteses aqui, voltando para o aferente, o sensitivo, então, ele tem como se fosse não sei como é que pode chamar, que assim, mas é uma sinaleira, né? É o recebedor, o corpo é no meio, né? E aí, o finalzinho lá embaixo, ele é parecido, tá bom? Só que ele faz o caminho contrário do eferente. Então, o eferente é do cérebro para o movimento. O aferente é da base, né? Da parte de fora, do corpo para o cérebro. É o que manda a informação do que deve ser feito, e aí a decisão é do eferente. Ok? E os interneurônios, então, a gente vai lá para baixo, ó, só vamos ver a definição aqui, ó. Neurônios motores ou efetuadores, eferentes, transmitem os impulsos motores, que eu acabei de falar, responde a um estímulo. Tive um estímulo, tá? E a resposta foi, tira essa mão daí, ok? Neurônios associativos ou interneurônios é tudo que está no meio desse caminho, tá? Então, todos que fazem esse caminho, eles estão ali no meio também para ajudar nesse movimento, tá? Porque quando tem informação aqui, alguma coisa tem que subir. Então, os associativos interneurônios sobem junto e descem para aplicar um movimento lá, ok? Bem importante aqui. E agora as células da glia, os nomezinhos estranhos lá que a gente viu, tá?
Então, aqui, ó, qual a função? Essa é a parte principal que a gente precisa entender da célula da glia. Tem a função de sustentar, proteger, isolar e nutrir os neurônios, tá? Então, são eles que dão a base, essas células dão a base, tá? Para os neurônios funcionarem, certo? Diferentes tipos de acordo com a morfologia, origem embrionária e funções que exercem. Então, os astrócitos sustentam e nutrem os neurônios, regulam a liberação. Então, eles também fazem um trabalhinho de dizer assim, ó, vai jogar tantos neurônios, motores. Por quê? Dependendo do que vai fazer, né, vai ter que ativar mais ou vai ter que ativar menos neurônios motores. Ok? Então, ele também tem esse trabalhinho. Oligodendrócitos exercem papel importante na manutenção dos neurônios, responsáveis pela baía de mielina. Então, eu falei lá, né? A baía de mielina, ela está ao redor dos axônios, que é todo o meio do caminho, ok? Então, os oligodendrócitos têm essa funçãozinha aí de ajudar na formação da baía de mielina, que também tem proteção e também faz toda essa parte do axônio, ok? E a micróglia, defesa do sistema nervoso. Então, as células todas têm as funções gerais, que, gente, é o que vocês precisam saber, tá? É bom saber esses nomezinhos e o que cada um faz, é bom, show de bola. Mas sabendo que as células da glia, que são esses 3 tipos, elas sustentam, protegem, isolam e nutrem os neurônios, ok, show de bola. Bom. Então, vamos lá. Percurso do impulso nervoso no neurônio é sempre no sentido dendrito, corpo celular, axônio, tá? Eu vou voltar para vocês enxergarem. Então, dendrito, corpo celular, axônio. Então, é daqui para cá. Dendrito é lá na pontinha, ok? Ele faz o primeiro sinal. Vai para o corpo celular. Vai para o axônio para depois ir para o músculo. Então, é o axônio lá que vai fazer a última função que vai terminar todo esse trabalhinho milimétrico e rápido, veloz, de milicentésimos. Ok? Aqui, pessoal, então, eu vou... deixa eu ver o próximo slide. Tá. Aqui eu vou explicar para vocês uma coisa que se chama bomba de sódio-potássio, tá bom? Que é o caminho, tá? Do impulso nervoso, certo? Eu só vou terminar, eu vou fechar a apresentação um pouquinho e vou colocar 2 vídeos no YouTube que eu separei, com áudio direto do computador. Eu só quero ver se vai dar certo, se vai funcionar. Se não der certo, depois eu mando então no WhatsApp de vocês, mas eu acredito que vai dar certo e a gente já olha por aqui, tá? Então, estamos no slide 5. Ok, vamos ver aqui. Este aqui. The sodium-potassium pump is an active transport mechanism. 3 sodium ions bind to the protein channel, and an ATP provides the energy to change the shape of the channel that in turn drives the ions through the channel. One phosphate group from the ATP remains bound with the channel. The sodium ions are released on the other side of the membrane outside of the cell, and the new shape of the channel has a high affinity for potassium ions, and 2 of these ions now bind to the channel. This binding again causes a change in the shape of the protein channel, and this conformational change releases the phosphate group on the cytoplasm side.
This release allows the channel to revert to its original shape, and as a result, the potassium ions are released inside the cell. In its original shape, the channel has a high affinity for sodium ions, and when these ions bind again, they initiate another cycle. The important characteristic of this pump is that sodium and potassium ions are moving from areas of low concentration to areas of high concentration. That is to say, each ion is moving against its concentration gradient. This type of movement can only be achieved by the constant expenditure of ATP energy. Ok. The sodium-potassium pump. Vocês estão me ouvindo? Ok. Então, Sim. eu vou colocar de novo agora com os meus comentários, tá? Então, vocês viram, talvez não tenham entendido nada. Ou entenderam algumas coisas quem já leu. Mas é simples e vocês já vão entender o porquê é simples. Então, quando o neurônio motor ele chega, né, lá para o movimento, ele precisa de duas coisas, tá? Precisa de mais coisas, mas são duas para a gente conseguir entender. Sódio e potássio, ok? Então, vamos ver de novo o caminho e eu vou explicando para vocês. A bomba de sódio e potássio, o que é? Aqui é a parte de fora da célula, ok? Onde tem o Na+, que é o sódio. Então, estão voando aqui, né? Na corrente sanguínea lá. E aqui embaixo, tá? O potássio dentro da célula. Para ter movimento, precisa entrar 3 sódios, tá? E sair 2 potássios, tá? Que são os nutrientes lá que estão no nosso corpo, ok? Aqui, esses sódios, então, eles já estão saindo, tá? Já estavam dentro, então eles estão saindo de dentro da célula para depois 2 potássios entrarem. Nesse movimento de retorno, tem aqui, ó, PPAA. O que é? Adenosina trifosfato. O P, então, em química lá, que vocês devem ter estudado, né? Estudaram lá na época da escola. Fosfato, ok? ATP é geração de energia rápida. Então, a gente tem várias formas de gerar energia no corpo. Uma delas é através da ATP, certo? Que é a energia mais rápida que a gente usa. Aí ele tem adenosina 3-fosfatos. Ele entrega 1 e leva 2 para casa. E ele deixa aqui, certo? Mas esse é um capítulo à parte, a gente não precisa se ligar muito no fosfato aqui, é só uma colocação a mais. Os 3 sódios estavam dentro, eles vão sair, ok? Por quê? Porque no momento que eles estão dentro da célula, eles despolarizaram. A célula está polarizada, eu estou totalmente parado, não estou fazendo nenhum movimento, todas as minhas células estão polarizadas quando todos os sódios estão fora e os potássios estão dentro. Isso eu estou falando de movimento, ok? E aí os sódios saíram, certo? Vamos ver aqui, ó, tem 2 potássios chegando, eles são os triangulares, né? Eles entraram, tá, nesse caminho, nessa membrana, a membrana se fecha e os potássios caem de volta, ok? Para dentro da célula. E aí o que aconteceu? Repolarizou. Então voltou a normal, a homeostase que a gente já tinha comentado. E aí para um novo movimento, tem mais sódios lá, porque eles estão voando, gente. Eles não é uma coisa que entra, sai e fica. Eu estou me mexendo agora, está entrando numa célula, saindo da outra. São coisas que estão sempre girando. Está mexendo numa, está mexendo na outra célula. São milhões de células, milhões de neurônios que estão movimentando, mas é a base de um que a gente está falando, ok? E aí, de novo, foi lá o sódio, abriu a membrana e foi embora da célula. Então, aqui, ó, outside the cell, fora da célula. Inside of cell, dentro da célula. Então, aqui é dentro, aqui é fora. O potássio veio e entregou lá, ok? Esse aqui eu vou colocar com áudio agora. Chegou 7ª geração. Vou passar a propaganda. Não quero teste. Dei uma olhadinha nesse vídeo, ele tem cerca de 3 minutinhos, é bem legal.
Olá, vamos falar sobre o potássio e a sua importância para o ser humano. Algumas informações gerais importantes para conhecer desse elemento. Ele foi descoberto em 1807, alcalinos, abundantes e importantes no corpo humano. E é fundamental para o funcionamento normal do organismo, especialmente naquelas atividades reais. Então, um dos minerais mais abundantes no corpo humano e fundamental para o funcionamento normal do organismo. A gente fala em potássio, lembra de cãibra, né? Até ela vai comentar nesse vídeo. Realizadas pelo coração, pelo cérebro e pelos músculos. Isso acontece porque ele funciona pelos músculos, né? E aí ela vai falar da bomba só de potássio, que ele é importantíssimo, então, no movimento. Funciona como um eletrólito para a transmissão nervosa, contração muscular e equilíbrio de fluidos corporais. Esses fluidos estão relacionados com balanço e distribuição da água no corpo e regulação da atividade neuromuscular, além de crescimento celular. Tudo isso é conseguido por meio de um mecanismo lindo realizado pela bomba de sódio e potássio, ou sódio. Então, ó, meio externo, vários, fora da célula, né? Vários cloros, né? E aqui vários potássios, tá? Vários sódios, desculpas, cloro não, cloro é cloreto de sódio NaCl, né? Vários... Vai lá, vamos seguir. O potássio, a TPase, é ela que é responsável por gerar essa entrada de potássio nas células e, em troca, a saída de íon sódio também para o meio extracelular. A presença, então, do íon potássio no interior das células vai possibilitar a transmissão de impulsos nervosos, absorção de açúcares e aminoácidos, respiração, além da manutenção do equilíbrio osmótico. Então, viram a importância da bomba de sódio e potássio no nosso organismo. Então, um pouquinho aqui, ó, que vocês viram antes, então aqui ela fez um desenho, né? Aquilo lá que vocês viam que tinha no meio, a membrana, e aqui assim a partezinha que abre da membrana. Então, aquele mecanismo que no videozinho em inglês a gente viu que abria para um lado, abria para o outro, né? Mais lentinho, aqui ela fez a setinha. Então, entra o potássio, né? Ele volta para dentro da célula e o sódio sai. Sempre 2 potássios. Da bomba de sódio e potássio no nosso organismo. Estudos científicos, então, mostraram que a ingestão adequada do potássio, ela vai reduzir o risco de acidente vascular cerebral, regula a pressão arterial e aumenta a densidade óssea, prevenindo, então, o surgimento da osteoporose. Baseado nesses estudos, a Organização Mundial da Saúde recomenda, então, o consumo de 3.510 miligramas de potássio por dia em adultos. Então, onde encontrar o potássio na alimentação? Há vários alimentos que são ricos em frutas cítricas. Então, aqui alguns, né, que ela cita. Peixes, grãos e vegetais, como cenoura e beterraba. Vale lembrar que a carência do potássio está super associada ao surgimento de... Olha aí, carência de potássio, então a falta de potássio na célula, né? Ele fica dentro da célula, como a gente aprendeu, então ele pode ser um causador de câimbras. Nem sempre é o principal, a gente já falou sobre isso, né? Tem fadiga, desidratação também podem causar, mas ele pode ser também. Vômitos e até arritmia cardíaca. Vômitos e até arritmias cardíacas. Por que arritmia cardíaca? Porque o coração também é um músculo, né? E se ele não estiver bem alimentado do potássio no sistema de trabalho dele, tá? Ele pode ter algum probleminha nervoso e aí causar uma arritmia cardíaca. Vê que apenas um nutriente pode causar tudo isso. Que 85% do potássio ingerido é então absorvido pelo nosso intestino delgado. E então, entendeu a importância do potássio? Tá, ótimo. Vamos voltar para a nossa apresentação. Vamos abrir de novo aqui, sistema nervoso. Alan? Pode falar. Dá para fazer um comentário? Pode, claro. Assim, agora que a gente está aí no meio de alguns atletas, a gente vê, né,
que muitos atletas eles fazem uso do potássio, né, para câimbras mesmo, com suplementação, né. Mas eu estava lendo esse tempo atrás, e não faz muitos dias atrás, que não é recomendado o uso, assim, também é só para quem necessita, né. Por exemplo, os caras que correm, eles gostam de usar muito a suplementação de potássio, né. O que tu diz disso? Realmente não é necessário mesmo? Ou os caras usam só para... Ou ele dá uma força, uma energia a mais? Não é que dá uma energia a mais, ele é necessário, né? Mas como a gente viu, ele Mas em excesso? Tem muitos alimentos. Em excesso, não sei de causa que ele pode trazer o uso exagerado, mas acaba sendo inútil e ele vai sair vai acabar saindo do corpo, né? Então, assim, a alimentação boa é o suficiente sempre, tá? E aí, para saber se precisa de fato usar mais potássio, mais sódio, outras coisas, o sódio daí é um pouquinho diferente porque numa corrida longa, por exemplo, né, numa bike, enfim, que tem muito suor, a gente acaba perdendo também sal, né? Mas voltando ao potássio, são exames clínicos, né, exames sanguíneos, que tem nesses exames bem completos, hoje em dia é muito fácil fazer, você tem lá, o médico vai analisar se você precisa ou não mais, e a partir daí vai tomar uma suplementação, né? Atletas de nível amador, vamos dizer assim, não acredito que não tenha necessidade nenhuma, né, de tomar suplementação nesse sentido, sendo que tem tantos alimentos que suprem isso tudo, né? Então, para mim, suplementação, primeira coisa é exame de sangue. E a partir do momento que o médico indicar, aí é outra coisa, mas senão não tem necessidade. Uma coisa que eu vejo é que esses atletas corredores, amadores, assim, né? Os caras não sabem diferenciar muita coisa. Os caras chegam lá com dor na canelite, né? Os caras acham que é cãibra, né? Os caras acham que é cãibra e já, quando pensa que é cãibra, diz que tem que tomar potássio. Daí a gente tenta dizer, não é cãibra, né? Que seria canelite, é outra história, né? Porque a pessoa não sabe diferenciar, né? É que suplementar é legal, né? Mas tem que saber o porquê, o pra quê, enfim, não tem necessidade. Sim. E a canelite é que dá muito aí em corredor amador, né? É normal, assim, o cara... Sim. Tá ligado muitas vezes a outras coisas e não nutrientes, né? E os caras pensam que é cãibra, né, cara? E na verdade não é cãibra, né? Cãibra é totalmente diferente. É uma dor, às vezes é clínico, né? Então não tem a ver com nutriente do corpo, e sim realmente músculo esquelético direto. Vamos seguindo aqui. Então aqui vai falar das sinapses um pouquinho, o que é sinapses, tá? Junção em que termina terminal axonal então ligado ao axônio, né, que é todo aquele caminho, faz contato com outro neurônio. Então ela pode ser elétrica ou química, que é a maioria. Então a química é sódio e potássio, a bomba do sódio e potássio, então ela é uma sinapse química, que é a liberação então do neurotransmissor. E aqui ele está mostrando um pouquinho aqui, ó, o Na, né, o sódio, ele entra na membrana, tá? Aqui tem o axônio, né, o finalzinho lá do caminho, tá? Aqui, então, o neurônio vesícula com o neurotransmissor, então o neurotransmissor dentro lá do neurônio motor que está jogando para dentro da célula, e aqui tem a liberação. É tudo muito complexo e vocês imaginem que está acontecendo a todo momento no nosso corpo, né? Então a gente está tentando entender algo que é muito abstrato, é muito complicado da gente entender de uma forma que a gente consiga enxergar, porque a gente precisa imaginar, ver imagens, não tem como a gente enxergar internamente, a não ser que seja com um microscópio, né? Então, precisa de um cientista para ver uma coisa dessas, né? Então, a gente precisa entender da melhor forma na teoria, ok? Então, as sinapses elétricas, tá? Que são a corrente iônica de uma célula para outra, tá? Que são as junções GAPs e junções comunicantes. Elas são, como foi falado, em menor número, né? A distância entre as membranas pré-sinápticas. Na verdade, ela faz parte, então, da química, a elétrica ela faz parte, porque aí os íons,
eles se movimentam nesse processo de sódio e potássio. Não é algo que a gente precisa ter o entendimento claro agora, mas para vocês entenderem que tem esse outro tipo de sinapse, que é a sinapse elétrica. O importante é a gente entender bem a química, que é onde a gente vai atacar principalmente, ok? E aí o sistema nervoso, a divisão, tá? Que é bem legal para a gente entender o que faz parte do sistema nervoso, tá? Sistema nervoso SNC, sistema nervoso central, tá? E SNP, sistema nervoso periférico, tá aqui embaixo, ok? O que é o sistema nervoso central? Então, ele recebe, analisa e integra informações, tá? É onde tudo acontece. Vamos dizer assim, a parte do avião lá onde fica a cabine do piloto do avião, ok? É o local onde ocorre a tomada de decisão e envio das ordens, ok? E a SNP, então, é o sistema nervoso periférico. Carrega informações dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso central e do sistema nervoso central para os órgãos efetores, músculos e glândulas. Então, a gente falou sobre isso antes, né? O gato, ele passou aqui, ele mordeu a minha mão, ok? O sistema nervoso periférico, que é tudo que está fora do central, que a gente já vai entender, ele manda informação para o sistema nervoso central, que envia de volta para o periférico a ação. Qual ação deve ser tomada? No caso, tirar a mão, não vou atacar o gato. Se for um leão ou um urso, né, não adianta só tirar a mão, vai ter que guerrear com ele, senão não vai ter chance igual, né? Aí, para fazer alguma coisa, vai ter que guerrear com ele. E aí se vira, né? Então, seguindo, sistema nervoso central, encéfalo, tudo que está dentro da nossa cabeça ali, do cérebro, a gente já vai entender, e a medula espinhal, que é um fiozinho elétrico, né, que sai daqui de trás, né, da nossa cabeça, pela coluna cervical, e vai até a coluna lombar. Tá? Ela não chega no final da lombar, não chega no sacro, ela vem um pouquinho antes, ela para ali na lombar, então, a medula espinhal, tá? Que é tudo que passa por todas as vértebras. E é bom a gente entender a medula espinhal, tá? Agora eu não sei os nomes exatos, mas fala tetraplégico, paraplégico, enfim. A medula espinhal é como se fosse uma corrente elétrica que começa aqui em cima. Então, aqui em cima está a tomada, certo? Se a tomada está aqui e eu corto ela aqui em cima, tudo que está para baixo dela para de funcionar, certo? Então, quem tem lesão aqui em cima não vai nem mexer mais braço, não respira, não mexe a boca, não faz mais nada. Se você tem uma lesão de torácica, você vai começar a parar de certos órgãos e membros inferiores. Se você tiver uma lesão grave de lombar, onde ainda tem ali a medula espinhal, você vai ter problemas na eletricidade das pernas, eventualmente um cadeirante, mas que vai continuar mexendo os membros centrais e inferiores, vamos dizer assim. Centrais e superiores, vamos dizer assim, ok? Então, entender que essa medula espinhal, ela é uma corrente elétrica que começa aqui em cima, certo? E o sistema nervoso periférico, somático e autônomo, a gente já vê um pouquinho mais para frente, tá? Simpático e parasimpático. Então, o sistema nervoso, nossa, é 8h40 já, eu vou começar a correr um pouquinho, mas esse assunto é muito legal, é bom a gente ir falando. Os órgãos do sistema nervoso central são protegidos por estruturas esqueléticas, então caixa craniana e a coluna vertebral. Então a gente pensa na nossa cabeça e na nossa coluna, então eles são como se fosse a parte estrutural, certo? A cabine do avião por fora, né? Para dentro aqui assim ter o piloto e as estruturas. E a coluna vertebral a mesma coisa, o restante, tá? Que é a parte de fora. E aqui as meninges, né? Dura mater, a parte externa, aracnoide do meio e interna. Aqui são nomes que vocês pesquisem, enfim, a gente não vai se ater muito a isso. Ok? Aqui é importante, tá? Divide-se em sistema nervoso central, encéfalo, tá? De encéfalo, tálamo, hipotálamo, cerebelo, tronco cefálico, bulbo, mesencéfalo e ponte. E a medula. Então, nós vimos que o nervoso central é encéfalo e medula, e aqui tem toda a parte do encéfalo, ok? Telencéfalo ou cérebro. Olha, eu falei milhões, né? Acho que eu estava errado.
contém cerca de 35 bilhões de neurônios. Tá? Então, imagina tudo isso está ali. E pesa cerca de 1,4, não nos interessa tanto nesse momento. 2 hemisférios cerebrais bastante desenvolvidos. Um local da memória e o outro dos nervos sensitivos e motores. Ok? Participam então, telencéfalo ou cérebro, participam da nutrição, proteção e excreção do sistema nervoso. Ok? Então, ele nutre, protege e faz a excreção do sistema nervoso. Certo? Aqui acho que é a parte importante, a gente já viu, é isso, tá? A parte principal que vocês precisam entender do telencéfalo ou cérebro, né? O diencéfalo, tálamo, todas as mensagens sensoriais que chegam, tá? A não ser do olfato, passam pelo tálamo antes de atingir o córtex cerebral. O córtex cerebral está aqui embaixo, está dividido em mais de 40 áreas de funcionalmente distintas, tá? Então, o córtex cerebral, ele está dentro ali do cérebro, tá? É uma região cinzenta, localizada entre o tronco encefálico e o cérebro. Olha aqui, ó, o tálamo, está pintadinho de azul, né? Então, ele está entre o tronco encefálico, que vai descer lá para a coluna, e o cérebro, essa é a região ali que ele atua. Okay? Dentro do diencéfalo está o hipotálamo, que a gente vai ver depois, tá? Que ele tem uma função bem importante. E agora o tronco cefálico, tá? Situado entre a medula e o diencéfalo. Ok? Transmite informações da medula espinhal até outras regiões encefálicas. Tá? Então, ele tem a importância da transmissão de informações e recebe informações sensitivas de estruturas cranianas e controla os músculos da cabeça. Então, toda a parte de musculatura da nossa cabeça, o tronco cefálico, tá? Toda a estrutura de trás aqui, né, que ele segue, com toda a musculatura, ele tem a presença aqui, ok? Dos 12 pares de nervos cranianos, 10 fazem conexão com o tronco cefálico, então a principal região aí de movimento da cabeça. Tá? Cerebelo, situado atrás do cérebro, vamos achar o cerebelo, aqui assim, ó, verdinho. Tá? Controle dos movimentos iniciados pelo córtex motor, então tudo que é iniciado pelo córtex motor passa pelo cerebelo as informações. E ele tem 2 hemisférios, tá? Então, o lado direito e o lado esquerdo, ele controla cada lado o seu lado. Tá? O lado esquerdo controla a parte esquerda do corpo, o lado direito controla a parte direita do corpo. Sendo que em outras estruturas do crânio, outras estruturas do cérebro, o lado esquerdo controla o direito e o lado direito controla o lado esquerdo do corpo. Tá? Então, ele é cruzado em outras estruturas do cérebro. O cerebelo que fica aqui atrás, as funções dele são para cada lado do corpo. Okay? Relaciona-se com ajustes dos movimentos de equilíbrio, postura e tônus muscular. Okay? Então, tem uma ligação bem forte com a nossa área, tudo que é desenvolvido, tudo que movimenta no cerebelo. Medula espinhal, aqui é importante para a gente entender. E aí eu falei para vocês, ó, tem a forma de um cordão com aproximadamente 40 centímetros de comprimento. Tá? 31 pares de nervos raquidianos. Deixa eu ver se é no próximo slide que tem que eu coloquei. Não, é mais para frente, tá? Mas, enfim, a medula espinhal, então... tá aqui. Ocupa o canal vertebral desde a região do Atlas. Tá? Primeira vértebra. Então, a medula ela começa na primeira vértebra e até o nível da segunda vértebra lombar. Por isso que eu falei para vocês que a medula espinhal, ela não começa aqui e termina lá na S5, agora eu não me recordo, não termina lá no sacro, né? Ela termina um pouquinho antes na L2, segunda vértebra lombar, L2. L1, L2, ali termina a medula espinhal. Ok? Que é a parte importante a gente viu. Então, seguindo a medula espinhal, massa cinzenta, localiza-se internamente, a massa branca externamente, o contrário do que se observa lá no encéfalo, que a gente já viu. Essa estrutura da medula espinhal é como se a gente visse de cima, né? Então,
tira a cabeça do indivíduo e corta uma vértebra no meio, tu olha dentro da vértebra, esse canal que passa é a medula espinhal, ok? Aqui assim a gente consegue enxergar essa partezinha cinzenta, né? E aqui também, de cima, a gente consegue ver, tá? Aqui tem toda a estrutura, vocês podem ver com calma. Nervo espinhal é o nervo que sai da medula espinhal, né? Que são todos os nervos, que aí eu falei que começa lá de cima, e aí sim, os nervos vão até o final, né? Então, são todos os nervos que saem, eles são conectados, tá, à medula espinhal, e eles saem aqui para depois ir para os ossos, para os músculos, enfim. Ok? Esse é o sistema nervoso central que a gente já viu, né? O que faz parte do sistema nervoso central? Então, o que faz parte do sistema nervoso central? Vamos rever. Voltando. Encéfalo e medula espinhal. Tá? São essas duas coisas importantes. Tudo que sai aqui da nossa cabeça, tá? Tudo que nos faz pensar, movimentar, tudo que é tipo de informação, e a medula espinhal que distribui essa informação para todo o corpo. Tá? Eles criam e distribuem, mas tem que ter o receptor, né? Não adianta criar o produto e vender. Então, aqui cria, produz, e a medula vai lá vender, mas alguém tem que comprar esse produto. E aí, o sistema nervoso periférico, ele trata de comprar isso para distribuir para o restante do corpo. Ok? Então, sistema nervoso periférico, formado por nervos, e aí a gente viu lá na primeira imagem os nervinhos que saem de cada vértebra, fazer ligações entre o sistema nervoso central e o corpo. Nervo, então nervo, a gente, eu machuquei o meu nervo, né? Eu costumo ouvir lá, né? Principalmente os alunos mais, vamos dizer, os mais idosos, né? Às vezes a gente tem alguém que tem esse tipo de nomenclatura que usa, né? O meu nervo, dei um mau jeito no nervo, né? Não é isso, calma. Nervo é a reunião de fibras nervosas, que podem ser formadas de axônios ou de dendritos. Tá? E aí o axônio, a gente viu, né? Que é toda a parte lá do caminho do neurônio, tá? Que é a célula, né? O neurônio celular, e os dendritos, que é a saidinha do ovo lá, né? O corpo celular e o dendrito são os, vamos dizer assim, parecido com os capilares sanguíneos, né? Então, são os capilares da célula nervosa, ok? E aí vamos para as fibras nervosas, formadas pelos prolongamentos dos neurônios, dendritos ou axônios, como eu falei, organizados em feixes. Cada fibra é envolvida por uma camada conjuntiva denominada endoneuro, e envolvido por uma bainha conjuntiva denominada perineuro, ok? E aí vários feixes. Aqui tem uma fibra nervosa, vocês podem enxergar, tá? E aí aqui tem a estrutura também da fibra nervosa, né? Então a fibra nervosa, ela tem dentro dela vários neurônios motores, né? Então a fibra nervosa é esse círculo maior, e dentro dele tem vários milhões, não sei, de neurônios motores, ok? Que eles estão ali inseridos para fazer o seu trabalho. Cada um com o seu trabalho, né? Então, continuação aqui, ó, nervos sensoriais, que a gente já viu, né? Nervos aferentes, ou nervos sensitivos, os nervos motores, eferentes, e aí, da mesma forma que a gente tem os neurônios lá, os nervos que têm as mesmas funções, né? Os aferentes, que levam informação da periferia, a mão que o gato me mordeu, tá? Para o sistema nervoso central, que leva para a cabeça, tá? E os nervos motores, então, que eles têm a estrutura para os neurônios motores voltarem. Então, ele é como se fosse um envolto de vários neurônios motores, esse nervo, certo? Então, é ali que passam todos os dados, né? Do nosso corpo. Tá? E aí aqui mostra um pouquinho de como funciona, cita a medula espinhal, neurônio associativo, que é aquele que vai e volta, né? O neurônio sensorial, que é aquele que vai, e o motor, que é aquele que volta. Né? Então, o motor, sensor de dor, o gato me mordeu, aqui,
Aí foi informação. Tudo que está no meio do caminho é sensorial. Puf! Lá, meu centro motor, a cabine do avião, mandou informação. Puf! Veio para cá. Neurônio motor, fazendo o caminho de volta, pá! Grudou no músculo lá, tirei a mão. Tudo isso aconteceu num milissegundo. Esse aqui eu quero que vocês vejam depois, tá? Não tenho como passar um por um. E aí toda a função de cada nervo craniano. Então aqui são os nervos que saem lá do nosso crânio, tá? E tem as funções. Então, sensitiva, olfato, sensitiva, visual. A gente não vai passar um por um porque é muito nomezinho, mas é bom vocês saberem, tá? Como curiosidade e também como aprendizado. Não tem como decorar todos, pelo menos a curto prazo. Até que, talvez se alguém seja especialista nisso um dia, aí vai conseguir saber todos, né? Mas como profissional de educação física no dia a dia, a gente não consegue decorar tudo, e isso às vezes também não é nem tão essencial a gente saber todo dia. Mas é bom ter o conhecimento, aprender, e aí depois, se algum dia precisar buscar informação, é assim. Como eu fiz a faculdade há muito tempo atrás, e aí eu vou buscando, eu relembro tudo, né? E fica muito claro para mim. Então eu aprendi, deixei numa caixinha lá no cantinho escondida, e aí agora eu começo a pegar o material, e essa caixinha vai abrindo e eu vou voltando. Então aprendam, né? E quando precisar procurar, vocês vão achar e vão saber, tá? Então tudo que está aqui, ó, que legal, depois vocês podem ver aqui, né? Onde sai cada um e para qual lugar sai. Aí tem que olhar com calma. Pô, o olfatório, qual que é o olfatório? É o que vem para o nariz, vamos achar, enfim. Provavelmente seja esse facial, eu acho que sim que é o facial, né? E aí tem que achar cada lugarzinho aí, são detalhezinhos, tá bom? Seguindo aqui então, ó, aqui eu até coloquei em vermelho essa parte legal, ó. De acordo com as regiões da coluna vertebral, os 31 pares de nervos raquidianos, então aqui, ó, sistema nervoso periférico, ele tem 31 pares de nervos raquidianos, ok? 8 pares de nervos da cervical. 2 semanas atrás a gente aprendeu quantas vértebras tem na cervical? 8. 8 pares de nervos, então saem para cada lado. 12 vértebras dorsais, 12 pares de nervos para cada lado. 5 lombar, 5 para cada lado, 6 sacrais, 6 para cada lado. Ok? E aí aqui está mostrando, ó, cada um deles, né? Esse rapaz aqui, ou essa menina, tem a coluna meio tortinha, né? E aí, isso aí. Ah, eu tô com uma dor incrível lá. Vamos facilitar. Vamos facilitar. Normalmente é dor na lombar, né? Que a pessoa tem. Ah, tô com uma dor atrás da perna, que assim, que vem pro meu glúteo, meu bumbum ali, o que que tá acontecendo? A pessoa tem probleminha aqui, ó. Tá? L alguma coisa, se eu não me engano é L4, né, o maior problema do ciático ali, teria que dar uma olhadinha, mas é por aqui, tá? Provavelmente alguma coisa está pressionando aqui e atrapalha lá embaixo. E aí vai no médico para ver o que que é, né? Nós temos a função de reforçar a musculatura que tem do lado da coluna paravertebrais, né? Musculatura antagonista, que é o quê? O abdômen, tá? Músculos do quadril, tudo isso vai ajudar a pessoa a não sentir dor. Mas se é um caso clínico que a vértebra está pressionando aqui, a gente não tem muito o que fazer, né, para melhorar ali direto. Então tem que ir no médico, ver realmente o que que é. Se o médico liberar, ó, trabalha musculatura para reforçar abdômen, paravertebrais, né? Tudo que a pessoa conseguir sentindo a menor dor possível. E a longo prazo vai conseguir melhorar, tá? Por isso que as pessoas com dor vão para pilates, vão para yoga, para esse tipo de exercício e nunca mais tem dor, né? São exercícios de alongamento, de força isométrica, de equilíbrio muscular, então esses que ajudam muito na dor, né? Não precisa alto impacto, não precisa força extraordinária, precisa de trabalho localizado. Então aqui, tá, eu coloquei em vermelho aqui no finalzinho. Então, sistema nervoso somático, tá, ou voluntário. Aí é que a gente divide em voluntário e autônomo, tá, o finalzinho lá do nosso sistema nervoso periférico.
O voluntário são os músculos esqueléticos, são aqueles que a gente quer mexer. Tá? Então, o sistema nervoso voluntário é, eu quero mexer a minha mão, eu mexo a minha mão, certo? E o sistema nervoso autônomo é o que controla o nosso corpo sem que a gente tenha um controle próprio. Né? Claro, o nosso cérebro, ele sabe o que fazer, na maioria das vezes, né? Ele sabe o que fazer. Então, ele regula o ambiente interno do corpo. O que é regula o ambiente interno do corpo? Que palavra que eu posso usar para isso aqui? Parecida com equilíbrio. Homeostase, tá? Então, ele trabalha na homeostase, no equilíbrio geral do corpo, regula o ambiente interno do corpo. O que ele faz? Controla a atividade do sistema digestório, cardiovascular, excretor, endócrino, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e outros. Ok? Voluntário e autônomo. Voluntário, faço o que eu quero. Autônomo, o meu cérebro manda, mas eu não posso fazer muita coisa. Simpático e parasimpático. Tá? Então, o sistema nervoso simpático também dentro do periférico, a gente viu lá no comecinho, estimula ações que mobilizam energia, permitindo o organismo responder a situações de estresse. Okay? Então, é o que, explode. E o parasimpático é o que relaxa. Tá? Que reduz o ritmo cardíaco, pressão arterial. Então, quando eu estou fazendo um movimento lá, sistema nervoso simpático, aí eu paro, eu preciso diminuir tudo. Aí entra o parasimpático, ok? E aí também entram algumas substâncias aqui, né, que trabalham no nosso corpo, adrenalina e acetilcolina, ok? E aqui um outro, antes a gente viu, vamos voltar aqui, então aqui a gente viu o sistema nervoso periférico, os nervos cranianos, tá? E aqui a gente vê os periféricos. Tudo que o simpático faz e o parasimpático faz. Simpático dilata... eu vou pular aqui, que essa imagem é mais legal, tá? Então, olha só. Essa imagem aqui, ó. Se vocês quiserem fazer uma foto agora, eu posso mandar esses slides no grupo, tá? Então, vocês podem ver cada vértebra e o que o sistema nervoso simpático ou parasimpático faz aqui. O parasimpático totalmente ligado à parte craniana, tá? E o parasimpático do restante da estrutura, certo? Então, o simpático dilata a pupila, o parasimpático contrai, né? O parasimpático estimula a salivação, então ele faz criar mais saliva, o simpático inibe a salivação. Então, tudo é um, é outro, é um, é outro, e aí vocês podem observar com calma e ver tudo isso. Ok? Termina aqui. Opa, 9 horas, bem certinho, mas a gente tem mais um conteúdo ainda antes de terminar a aula. Tá? Eu vou dar sequência, porque já são 9 horas, depois a gente tem que fazer a ordem dos grupos. Pessoal, 1 minuto para, se alguém quiser parar, tomar uma água, fazer xixi ou fazer perguntas. Eu não vou sair daqui, me perguntem agora sobre algo que a gente viu agora. Vocês estão aí? Dá um oizinho. Pode ser só no áudio. Opa. Oi. E aí? Oi. Tá difícil? Tá fácil? Como é que tá? Tá difícil. Tá difícil. É conteúdo pegadinho esse aqui. É bastante coisa pra gente gravar. Isso aqui não é conteúdo para um mês, né? Mas, assim, é bom vocês pegarem as partes principais, né? Deem um show lá na prova, façam o melhor possível. Isso aqui vai conviver com vocês a faculdade inteira, tá? Então, esse livrinho aqui, ó, esse livro de Anatomia e Fisiologia, não é o que vai ficar na gaveta, né? Talvez o de Jogos e Brincadeiras fique lá guardado e um dia que precisa alguma coisa eu vou lá e busco e pego. O de dança, eu vou lá, um dia que precisar eu busco e pego. Mas esse aqui eu vou usar sempre. Então, esse aqui, ele vai estar junto com o de treinamento, ele vai estar junto com o de biomecânica, ele vai estar junto com vários outros que vocês vão ter que estar sempre folheando e olhando, né? Então, é bastante coisa.
Eu vou compartilhar a tela agora para a gente ver a parte final aqui. Então, final não, né? Anterior, na verdade, mas vai ser a nossa última, então. Sistema endócrino, pessoal, página 165. Eu vou compartilhar aqui. Estão enxergando? Pequeno, assim. Pequeno, né? Tentem chegar pertinho aí do computador, é que daí essa tela eu consigo enxergar melhor, qualquer coisa eu aumento também, tá? Então vamos lá. Sistema endócrino para finalizar, tá? O que é sistema endócrino? O sistema endócrino é composto pelos órgãos que produzem determinadas secreções denominadas hormônios. Básico. Essa frase, então, traduz tudo que é o sistema endócrino, tá? Secreções de hormônios, tudo que lança hormônio para o corpo, tudo que lança informação qualificada para o corpo, está no sistema endócrino, tá? E aqui embaixo tem, ó, a gente vai ver cada um deles, o que são, quais são os órgãos, tá, que produzem os hormônios: hipotálamo, hipófise, tireoide. Aí por que a gente vai no endocrinologista? Porque a tireoide não está funcionando. A minha mãe tem hipotiroidismo. A minha tia tem hipertireoidismo. E aí aqui é o comum que a gente ouve bastante, a tireoide, né? Então, o sistema endócrino lá do endocrinologista. Hipotálamo, hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenais, pâncreas e as gônadas. Tem outros órgãos também que secretam hormônios, tá? Porém, esses são os principais que a gente precisa focar e que o livro coloca aqui, ok? Então, aqui está mostrando tudo que são gônadas, então são os ovários e os testículos, ok? Hipotálamo está lá dentro, né, do complexo lá, como é que a gente chamou antes, agora eu perdi o nome, enfim. Então está lá dentro da nossa cabeça, ele está situado ali no meio, né? Então esse é o hipotálamo. E a hipófise, tá? Que está um pouquinho abaixo ali, ela é um pouquinho menor, são como se fossem dois saquinhos que estão lá dentro da nossa cabeça com a função de lançar hormônios. Bom, aí depois tem paratireoide, que está aqui no meio, ali pertinho da garganta, né? A gente consegue ver, aqui tem a traqueia, ele está situado no meio desse caminho, e a tireoide um pouquinho abaixo aí, que é o que dá aqueles probleminhas, né? Suprarrenais, tá? Então aqui nós temos os dois rins, supra em cima. Suprarrenais se posicionam em cima dos rins, tá? Eles têm a funçãozinha ali de trabalhar hormônios próximo aos rins. E embaixo dos rins nós temos o pâncreas também, que tem uma função bem importante. Pois as gônadas, né? No caso do homem, os testículos, e das mulheres, os ovários. Ok? Então, hipotálamo. Hipotálamo, a principal função é a liberação, tá? Para a gente não ficar muito tempo em cima aqui, o hipotálamo ele tem a função de liberação dos hormônios. A principal função, se vocês querem anotar, é a liberação dos hormônios. É ele que fala assim, pode ir, tá? E aí depois outros vão falar o que vai, tá bom? O pai diz, tu pode ir. Aí a mãe diz aonde e como tu vai. Né? Então, nesse meu exemplo, então, ele é o que libera, é o que deixa ir, certo? Além da liberação, o hipotálamo produz também a ocitocina e o ADH. De novo, o ADH, que são armazenados na neurohipófise. O ADH, então, é o antidiurético que a gente viu antes, que tinha na nossa questãozinha. A ocitocina tem ação sobre as glândulas mamárias, ok? Promovendo a expulsão do leite. E sobre o útero, estimulando contrações uterinas. O ADH, conforme citado anteriormente, age nos rins, favorecendo a absorção de água. Então, o ADH, antidiurético, não deixa ser diurético, segura a água. Né? Daí aquela bebidinha lá, a gente toma o álcool, né? Ele tranca aquilo ali e libera a água. Não, não é legal. Deixa a absorção de água para o corpo utilizar. Ok? Tá, desculpa. Então, isso.
hipotálamo, liberação, e isso aqui que a gente comentou da ocitocina na mulher e ADH, então, em ambos, homem e mulher, que é o antidiurético, ok? Hipófise, 2.2. A hipófise também é chamada de pituitária. Então, pituitária é um outro nomezinho, né, que na medicina é muito falado, se vocês querem saber, né? Então, se algum dia alguém quiser diferenciar a hipófise de pituitária, alguém pedir qual é a diferença? Não, nenhum, é a mesma coisa, é o mesmo nome, enfim. A adenohipófise produz e secreta hormônios, enquanto a neurohipófise armazena e secreta ocitocina e DH. Então, adeno e neuro, duas coisas diferentes. Adenohipófise, uma parte da hipófise, secreta hormônios, pá. Enquanto a neurohipófise armazena e secreta ocitocina e ADH. Então, tudo que o hipotálamo libera, tá? O hipotálamo diz, pode ir, e a hipófise manda o que precisa, se é o ADH ou se é ocitocina, ok? Aí vai depender de cada um. Os hormônios tireotróficos, TSH, tá, que atuam sobre a glândula tireoide. Então, começa tudo lá em cima. A gente viu que o hipotálamo e a hipófise estão lá dentro da cabeça, né? E aí vai descendo, e aí vai entrando outras coisas que a gente vai ver, que é a tireoide, e a gente já vai ver mais sobre isso. O outro hormônio produzido pela hipófise é o somatotrófico. Ele age no processo de crescimento. É o GH, tá? O GH é o quê? É o de crescimento, né? Então, principalmente crianças, adolescentes. Então, adolescentes lá, quando entram na puberdade, né? Então, tem a explosão do GH. Esse hormônio, ele tá bombando a todos os dias, né? A criança dorme com 1,60, acorda com 1,69. Não é assim, mas é quase, né? Parece que de um dia para o outro, a criança que está virando adolescente ali, né? Principalmente as meninas têm um crescimento mais linear, né? Os meninos do nada ali, não todos, né? Mas claro, uma boa parte, às vezes, dos 13 para os 14, dos 14 para os 15, tem um crescimento muito grande. E o GH, né? Que é o hormônio somatotrófico, ele, puf, explode. E aí tem alongamento dos ossos, estimulação de proteína e desenvolvimento muscular. Tá? Acontece muito também, principalmente em meninos, né? Meninas acontece, mas aí por uma síntese de aumento da massa de gordura corporal, e aí no sentido longitudinal, né? Os meninos no sentido vertical, muitas vezes acontece principalmente nas costas, fica como se tivesse tomado chicotadas, né? Aquele crescimento muito rápido. Por quê? Porque o osso cresceu muito mais rápido, né, do que a pele, que o próprio músculo. Então, assim, você tem um menino, aí eu dou um exemplo de futebol, que é de futsal, né, que é mais comum, tem mais gente que trabalha e convive. O menino, ele tem 12 anos, é aquele Pelé, joga bem e tal, faz um monte de coisa, e dos 13 para os 14, esse guri tá parando de jogar, não consegue mais jogar e tal. Daqui a pouco ele continua fazendo as mesmas coisas, mas só o fato, né, da perna dele ter passado de 50 centímetros para 56, o neurônio motor que está indo lá para o movimento não se adaptou ainda, né? Então, a gente não adianta eu ter um menino com 11 anos de idade que bate falta perfeitamente e tal, e achar que ele, até os 18 ele vai ser bom nisso se ele não treinar todos os dias. Não tem como, tá? Talvez um jogador de 18 anos, né? Ele bate bem uma falta. Aí ele vai fazer de novo com 24, se ele treinar 2 dias, ele está batendo a falta igual a dos 18. Mas uma criança, ela está precisando todo dia estímulos iguais, estímulos técnicos, de movimento, enfim, porque todo dia está adaptando, todo dia está crescendo, então isso serve para qualquer esporte. Gente. Vocês trabalham com criança e adolescente, parece que de um dia para o outro eles aprendem a se mexer, mas não é. Tem que estar todo dia fazendo as mesmas coisas, tá? Até 16, 17, 18 anos. Então, principalmente estímulos técnicos, né? E aí, claro, a parte técnica tem que estar ligada à parte lúdica, mas é outra coisa, aí estamos falando do corpo. A parte técnica tem que estar sempre sendo repetida, porque eles se perdem nesse crescimento. Bom, então aqui tem um esqueminha de como funciona a hipófise, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois também, vamos seguir. Tireoide, 2.3 lá embaixo, tá? Então a gente já falou da T13, T4 e do TSH, ok?
T3 e T4 são responsáveis pelo crescimento, manutenção e desenvolvimento do indivíduo. Então, também na tireoide tem uma partezinha lá de crescimento, tá? Manutenção e desenvolvimento do indivíduo, pois estimulam a síntese de proteína e a produção de RNA, que aí está ligado ao DNA, que é outro assunto que a gente não vai ver agora, né? Mas é só para a gente citar. Então, também ele trabalha no crescimento e na síntese, principalmente na síntese de proteína, tá? E aí, tireoide, vocês conhecem, enfim, né, sobre tireoidismo, hipotireoidismo, hipertireoidismo, e aí vocês podem ver na imagem acima, que assim, que ele fica como se fosse na garganta ali, né? Tá? Claro, internalizado, ele é pequenininho, e aí ele faz toda essa parte, tá bom? Paratireoides, tá? Então, o paratormônio, ele trabalha na contração muscular, coagulação sanguínea e excitabilidade nervosa, pois aumenta a concentração de cálcio no sangue. Então, esse paratireoide aqui, ele é principalmente na parte do cálcio, tá? E aí a gente viu lá no comecinho do conteúdo, que foi semana passada ou 2 atrás, que a gente viu sobre os íons de cálcio lá, né, no movimento. Então, também entra os paratireoides aqui, tá bom? Então, ele aumenta a concentração de cálcio no sangue, ele tem essa liberação, certo? Aqui tem mais um esqueminha para vocês olharem. Aqui tem a parte do pâncreas, eu pulei, né? Então, o pâncreas, muito simples, a gente viu também sobre insulina e glucagon, né? Quem estava nas aulas anteriores aí, a gente citou que a função do pâncreas lá é a regulação da glicose no sangue, né? Então, aqui tem a insulina, a absorção de glicose, e aqui o glucagon, que é a quebra do glicogênio e liberação de glicose pelo fígado. Então, tem todo esse trabalhinho aqui que faz a absorção da glicose e a quebra da molécula para fazer o trabalho aí de equilíbrio, né, de homeostase, também da parte de insulina, da parte de glicose do corpo, tá bom? Lembrando, né, boa parte da glicose é armazenada no fígado, né? Então, a gente tem a glicose muscular, mas também tem a glicose hepática, que isso é uma coisa que vocês, talvez aqui em fisiologia já devesse aprender, talvez em treinamento a gente vai ver alguma coisa mais para frente também, né? Que é como são as fontes energéticas do nosso corpo. O que a gente usa em cada movimento, né? Então, quando a gente corre, quando a gente faz um agachamento, quando a gente anda de bicicleta, quando a gente corre 100 metros muito rápido, ou quando a gente joga bola, vários exemplos, né? Enfim, como são as fontes energéticas do nosso corpo. E aí, falando em glicose, a glicose ela é muito importante, né? Então, a glicose circulante e a glicose hepática, ela é muito importante, principalmente para os atletas. E aí é uma coisa que vocês vão aprender mais para frente, é bem legal, bem legal. Adrenais ou suprarrenais, tá? Então, estão localizadas sobre os rins e se dividem em 2 partes. Medula, que é a parte mais interna, e córtex, que é a parte mais externa, tá? E aí é que assim tem o esqueminha também das adrenais e suprarrenais, que é bom vocês entenderem também, um pouco menos importante, tudo que a gente já viu aqui, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me peçam. Aqui tem uma leitura sobre resistência à insulina, bem legal também, dei uma lidinha depois. E é isso, tá? Dei uma lidinha também no resumo do tópico, que é importante. E finalizar aqui, vamos ver.